Guilherme Levi aqui do ECG Card. Vamos falar hoje de cuidados paliativos. Recebi algumas perguntas e o nosso convidado, Felipe Guzman, geriatra, especialista em cuidados paliativos aqui no Rio de Janeiro, tanto pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos da secção Rio de Janeiro, também do Procardíaco. Fiz algumas perguntas e antes disso gostaria de fazer o convite para o pessoal que está assistindo do nosso congresso, o Congresso de Cuidado Paliativo. Beleza. Boa noite a todos que estão assistindo. Queria dar os parabéns ao Guilherme por essa iniciativa de poder levar um conhecimento do dia a dia para o acadêmico, para o residente. Então isso realmente é uma iniciativa que faz todo sentido. A gente precisa levar cada vez mais informação com seriedade e eu tenho toda certeza que o Guilherme faz isso com maestria. Guilherme, obrigado aí pelo convite. Esse congresso é o segundo que vai acontecer pela Academia Nacional de Cuidado Paliativo do Rio de Janeiro. Então, o primeiro aconteceu em 2019 e o segundo vai acontecer a cada 2 anos. Vai acontecer agora em outubro. A gente já tem um site para quem quiser conhecer, já tem parte da programação. É um congresso que é para profissional de saúde como público-alvo, mas o leigo também, de outras áreas que tem interesse, pode participar. Vai ser 100% online, né? E a inscrição, se vocês quiserem depois olhar no site, tudo direitinho, paliativo.org, paliativorj.com.br. Então todo mundo da área da saúde, todo mundo que tiver interesse em aprender, né? Não deixe de ir ao congresso, tudo online para tirar dúvidas e sempre aprender, né? Que é um tema muito importante e gera muita, é um ganho muito importante para o paciente, né? Seja ele qual for, né? Começando, eu tentei listar pelas perguntas até um pouco mais simples para as um pouco mais complexas. Primeiramente, o que seria cuidado paliativo? Como é que você definiria? Contaria para a gente? Cuidado paliativo gera uma confusão muito grande, né, Guilherme? As pessoas, quando já ouvem sobre cuidado paliativo, já acham que o paciente está no final da vida, está morrendo. Cuidado paliativo é toda medida que se faz para uma pessoa que tem uma doença grave. Essa doença ameaça a vida dessa pessoa. E essa doença pode ser câncer, pode ser um DPOC, pode ser uma insuficiência renal, as disfunções orgânicas como um todo, né? Então insuficiência hepática, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, toda doença que ameaça a continuidade da vida, não tem cura e é progressiva. Essas doenças têm várias fases, né? Até a sua fase final. E quando chega na fase final é quando a gente precisa mais de medidas paliativas, que são as medidas que amenizam o sofrimento. Então, paliar é aliviar, proteger de um sofrimento. Então, a doença por si só já traz uma carga de sintomas muito grande. Sintomas esses que podem ser desde físicos, como a falta de ar, o enjoo, né? Pode ser uma ansiedade que já é psíquico, tem o social também, o doente que para de trabalhar, tem o espiritual, que também ele perde o sentido de vida. Então contempla tanto o corpo, quanto a mente, quanto a fé, dentro do que for a fé de cada um, né? E vai ter até uma pergunta também mais para frente, né? Acaba contemplando a próxima pergunta, quando é indicado e como indicar a paliação, que seria quando você falou das doenças, né? Insuficiência renal, insuficiência cardíaca, disfunção de algum órgão específico. Isso é uma regra? Sempre tem que ter uma disfunção? Como é que indica? Então, você não precisa estar no final da vida para você acionar o cuidado paliativo. Por que fica essa grande imagem de que o cuidado paliativo é feito no final da vida? Porque é justamente nos momentos finais, quando a doença está mais grave, na sua fase mais avançada, que não tem mais um tratamento específico, que a carga de sintomas é maior. Então você precisa de intervenções específicas para amenizar esse sofrimento, desde remédio,
Então, a gente aprende a tratar sintomas com medicamentos, também a tratar, através de medidas não farmacológicas, esses sintomas. E aí a gente lança a mão da equipe multi, né? Nessa hora o fisioterapeuta é fundamental, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Então é uma equipe que precisa trabalhar, cada um trazendo o seu conhecimento para poder prevenir e amenizar o sofrimento. Então cada doença tem as suas indicações específicas de quando ela está mais avançada. Então no momento que está mais avançada é quando você tem a maior indicação do cuidado paliativo. Mas se você faz um diagnóstico na fase inicial de uma dessas doenças graves que ameaça a vida, o câncer, por exemplo, tem uma chance de ser curado. Certo. Você trata ali, você vai começar a tratar, vai fazer uma cirurgia potencialmente curativa, mas você já pode oferecer medidas que amenizem o sofrimento. A própria comunicação, quando for dar um diagnóstico de câncer, se essa comunicação pode ser dura, como pode ser também. Mas contemple as expectativas do paciente, tentar sendo mais holístico, né, também. Sim. Como você disse, em relação à indicação, quando é indicado, né, então não tem necessariamente um momento específico, não é no final da vida. Deve ser indicado até em outros momentos, que é onde é contemplado o início do tema, né, quando a gente oferece esse cuidado, seja até numa doença curável, então numa neoplasia que você tem a opção de cura, mas é um processo muito danoso, né, a gente pode oferecer o cuidado paliativo como um suporte. E respondendo a pergunta em relação à indicação, não tem regra, né, específica, mas realmente para o paciente, para o conforto, né? A regra é a doença grave que ameaça a vida, independente da fase que ela esteja. O que mais importa é que naquela fase gera algum sofrimento. Que sofrimento é esse que deve ser paliado, deve ser aliviado? Isso pode ser feito através de uma pessoa que se desenvolveu, se dedicou mais ao assunto, ou a um profissional que tem um conhecimento mínimo de cuidado paliativo para poder aliviar esse sofrimento. Aí tem alguns critérios, isso que é interessante, porque a gente estava conversando um pouco antes de algumas perguntas, se existem indicadores precisos, técnicos, para você definir ali qual que é o momento da fase terminal da doença, né? Porque a gente também acaba entrando numa seara assim, meio automática, cultural, que na faculdade a gente aprende aquela expressão doente terminal. Não existe isso. O que é terminal é doença. Então, quando a gente encontra a fase terminal, é a fase que mais precisa do cuidado paliativo, justamente pela carga maior dos sintomas e por todo o sofrimento familiar em volta do paciente. Sim. Nessa hora você tem critérios gerais e critérios específicos. E aí algumas literaturas trazem sugestões de indicadores para essa fase. A partir do momento crítico aí acaba tendo situações mais objetivas, né? Sim. Mas é uma outra pergunta, né? A próxima pergunta seria em relação à avaliação desse paciente, né? A gente até comentou em relação a possíveis doenças, mas em relação à avaliação de reversibilidade, isso é importante? Isso muda a condução de alguma forma? Totalmente importante. Quando a gente faz uma avaliação como um todo, existe aquele feeling profissional, né, daquela medida que você está estabelecendo, se ela vai reverter ou não, e tem também os dados mais objetivos, que a gente avalia. Até a dosagem sérica da albumina pode ser um marcador que me faz pensar que esse paciente está evoluindo para uma condição de irreversibilidade. Agora, a gente lida muito com a irreversibilidade na doença de base. Então, outra confusão que existe é o seguinte: você tem um câncer. Certo. Esse indivíduo que fez um câncer de pulmão, ele interna por uma pneumonia. A pneumonia, ela é potencialmente reversível. Certo. Tratável, pode ser curado.
mas o câncer vai continuar ali. Pode acontecer de, tratando essa pneumonia ao longo da internação, ela evoluir para uma condição difícil de tratamento. Certo. Então, a gente avalia a patologia que leva o paciente ao hospital, e não necessariamente acaba sendo avaliada, por exemplo, a pneumonia, né, em relação à reversibilidade dela ou não, né? Então, a gente propõe, muitas das vezes, o tratamento da pneumonia, e caso tenha uma evolução desfavorável, a gente conduziria de outra forma, mais ou menos isso? Então, o cerne da questão tem que ser a doença de base. A doença quais são ou as condições, né? Porque com o envelhecimento não é incomum você ter um paciente com uma insuficiência cardíaca e um câncer de próstata, por exemplo. Certo. O câncer de próstata, o indivíduo vive muito, tratando especificamente a doença, sem grandes efeitos colaterais. Ele tem uma insuficiência cardíaca, ele pode ter até metástase óssea, tem dor óssea, e ele interna por outra condição. Certo. Aí você precisa analisar essas doenças de base e a intercorrência. Se a intercorrência for tratável, você vai tentar tratar. E nesse contexto, você vai oferecer tudo o que for necessário para reverter essa intercorrência, desde que faça sentido também para aquele paciente que se encontra numa fase terminal de doença. Certo. De qualquer forma, então a gente acaba avaliando caso a caso, né, em relação à perspectiva de quanto vale essa intercorrência para a doença de base, certo? E caso a caso a gente trata essa pneumonia e vale a pena tratar, né, que o paciente volta para casa bem, dentro da condição de base dele. Pois é, ele vai, é curioso você falar isso também, voltar bem, né? Ele não vai voltar exatamente como ele estava antes, certo. Até porque essas doenças de base irreversíveis, quando recebem uma intercorrência aguda, sempre o indivíduo cai em um degrau, né? E esse degrau a gente vê muito em relação à funcionalidade. Para quem está nos assistindo, a funcionalidade é o quanto esse paciente funciona no seu dia a dia. Se ele sobe escada, né? Se ele consegue comer sozinho, se ele consegue sair da cama para as atividades da casa, né? Isso. Comer sozinho, tomar banho, já beber, essas coisas. E é importante, né? Isso tem muito o seu valor. Então, de qualquer forma, tendo as intercorrências, tem a chance grande, né, de dar passos atrás. E a gente já vai esperando isso, né? Algumas das vezes, né? Em relação à próxima pergunta, essa aqui eu vou pular, que vai ter uma semelhante, né, mais à frente. Uma pergunta seria em relação à ortotanásia e a diferença entre a distanásia e a eutanásia. Se tem alguma coisa que seria válida a associar com a paliação e ao cuidado paliativo. Em 2006 surgiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina que ficou muito famosa, a resolução 1805 de 2006. Essa resolução, ela trouxe o termo ortotanásia, e aí foi quando foi apresentado para o público e para nós profissionais da saúde, médicos, né? E pelo Conselho Federal de Medicina. E quando a gente viu a ortotanásia, orto é correto, então a morte no seu tempo correto. O cuidado paliativo, ele não tem nenhum interesse em nem encurtar a vida, né, e nem prolongar a vida. A gente quer que o objetivo maior é o que? Amenizar o sofrimento e permitir que a morte aconteça no seu tempo esperado, natural. Acaba que algumas vezes, quando a gente cuida do paciente, ameniza o sofrimento, ele aumenta o tempo de vida. Mas o objetivo do cuidado paliativo não é prolongar o tempo de vida, é amenizar o sofrimento. E quando você ameniza o sofrimento, a pessoa passa a viver melhor e por mais tempo. Certo. Isso é a medida do cuidado paliativo. Agora, quando você fala de eutanásia e distanásia, são os outros dois extremos. A eutanásia, você encurta o tempo de vida precipitando a morte. E a distanásia, você prolonga o tempo de vida, na verdade, prolonga o processo de morrer. Porque quando o termo distanásia é uma morte arrastada,
uma morte que é irreversível, mas está sendo prolongada às custas do tratamento do suporte, né? Suporte artificial. Certo. Essa pergunta eu achei bem interessante. Em seguida, é um pouco mais específica a pergunta agora. No paciente oncológico, é necessário o diagnóstico de uma metástase para indicar a paliação? Essa a gente até comentou, né? Mas respondendo ela de novo. Sim, a metástase é um critério específico de terminalidade, sabe? Então, sem dúvida alguma, ela é importante para você ter aí não a indicação do cuidado paliativo, isso é uma indicação de fase terminal da doença. Ou seja, o cuidado paliativo é fundamental nessa hora. Só que, desde o diagnóstico do câncer, o cuidado paliativo já deve ser implementado. Não necessariamente por especialista. Até porque a gente nunca vai ter... em todos os lugares. A gente não vai ter especialistas para tratar todo mundo que tem uma doença grave, que ameaça a vida e tem um sofrimento. Sim, justo. Então, até para o próprio congresso, para os próprios cursos, para a faculdade, seria importante todo mundo ter um conhecimento básico para poder oferecer um cuidado diferenciado, né, para esse paciente. Né? Poxa, isso que você falou é fundamental, assim, precisa ter na faculdade esse tipo de formação, sabe? Você poder, a gente como médico não recebe treinamento nenhum, muito menos orientação em relação a como lidar com a morte. A gente acaba aprendendo no dia a dia, depois de formado, né? E aprende no susto, sofrendo também, sem conseguir ajudar o doente e as famílias. Isso é uma coisa que eu vivo também cada dia. A gente termina de se formar, começa a trabalhar, faz residência e tenta procurar conhecimento em relação ao tema, né? Porque quem acaba trabalhando com paciente grave, recém-formado, acaba muitas das vezes perdido, não sabe, se encontra numa situação, não sabe a forma um pouco mais certa de falar, como contemplar, exatamente as dúvidas que a gente está até batendo papo aqui, né? Então isso tudo na faculdade ia dar uma direção, né? Não é nem ensinar um tema vasto desse na faculdade, mas dar um norte, né? De onde procurar, de como estudar. Eu tenho certeza que você vai lembrar do momento que você precisou dar uma notícia difícil para um paciente ou para uma família. Deve ter sido muito marcante. Para mim, eu lembro exatamente como foi o momento que eu precisei dar a notícia de morte. Não tinha nenhum treinamento na época, recém-formado. Eu lia sobre cuidado paliativo, mas não tinha nenhum treinamento, não tinha um entendimento muito bom, muito consistente. Eu fazia leitura, eu já tinha assistido algumas aulas, mas realmente sem um treinamento é muito duro, é muito sofrido para o profissional de saúde. O médico então sofre mais ainda, porque tem aquela carga de ter que resolver. Passar, né? Tem que passar a informação. Não, passar a informação e resolver o problema, porque o que é resolver o problema para ele? Lutar contra a morte. Então, essa cultura faz com que a gente chegue muito pesado para falar com o paciente e a família. Ou a gente foge, ou fala mal. E quando fala mal é desastroso, porque as famílias levam uma carga muito pesada em relação a dor, né, da perda. Já é um momento muito difícil, com uma informação feita errada, fica tudo mais marcante, né? A chance de ter uma repulsa numa outra situação é maior, né? A própria comunicação de uma notícia é um treinamento. Existem cursos que são focados só para a comunicação de uma notícia. E a própria comunicação de uma notícia já é uma medida paliativa. Então o indivíduo não precisa ser paliativista para paliar com a comunicação. Ele pode ser um especialista que se depara com essas situações e fez um treinamento. Um exemplo bobo é na hora que for falar com a família, tirar o bolso do jaleco. Né? A maioria coloca um bolso no jaleco, isso você fecha o corpo e fecha a comunicação. Então você poder sentar de preferência com a família, num ambiente mais controlado, com menos ruído, né? Um pouco mais silencioso, faz toda a diferença. Então, assim, são pequenos detalhes que na hora, para quem está recebendo a notícia, faz muita diferença. Assim. Legal, é bom que a gente consiga contemplar mais informações na mesma pergunta. A seguinte, quando para paciente internado, né, eu entendi paciente grave,
quando saber a hora de passar a informação para a família, né? E parar de investir, quando eu entendo investir, né? Prolongar, né? E paliar esse paciente, pelo que eu entendi também, medidas de limite terapêuticos, pelo que eu entendi, né? Como assim, falar com a família, que é na hora de parar? Ou de... como comunicar e como a gente interpreta uma situação como crítica, né? Um dos momentos mais desafiadores e difíceis de quem trabalha com cuidado paliativo é ser chamado para ser o portador da notícia ruim, né? E você não tem nenhum vínculo com a família, você está ainda conhecendo o paciente e você é chamado para poder abrir o diálogo da notícia ruim e do próprio processo de morrer ou da irreversibilidade, daquele momento em que os especialistas entenderam que o tratamento específico ali já não está mais ajudando, né? Chegou no limite, o famoso não tem mais o que fazer, né? Então, nessa hora é o momento mais desafiador para a gente entrar e abordar a família que ainda está muito sofrida com esse diagnóstico de não ter mais o que fazer. E aí é que está, olha como é que é muito deletério e iatrogênico quando o especialista, seja ele qual for, aborda a família e o paciente também, dizendo que, olha, agora não tem mais o que fazer. Isso é muito iatrogênico, muito doloroso para o paciente e para a família. Então você fala, olha, para a doença a gente está encontrando um grande limite, mas a gente vai continuar tratando de você em todas as suas necessidades, tentando atender tudo aquilo que de fato deixa você para baixo, atrapalha a sua vida, seu dia a dia, sua qualidade de vida. O que é a qualidade de vida para você? Não é a gente como médico que tem que dizer o que é qualidade de vida. Isso é uma grande questão para o próprio profissional, né? O médico muitas vezes ele acaba botando a realidade dele perante ao do próximo, né? Quando não tem essa informação, esse conhecimento, né? Na grande maioria das vezes, assim, como é uma situação muito desafiadora, a gente está conhecendo a família ainda, eu sempre peço para a própria família contextualizar o que eles estão percebendo de tudo isso. E é uma recomendação de comunicação de uma notícia quando você vai introduzir o assunto, né? É querer ouvir o que a família e o paciente sabem de tudo que está acontecendo. Quais são as expectativas deles também, além de entender tudo o que está acontecendo, quais são as expectativas. Até porque tem paciente que pode não querer saber, e você tem que respeitar, né? Não é a ditadura da verdade e nem a omissão. Você vai tentar... Você contempla a necessidade do paciente, né? Da informação. O que ele realmente deseja, né? Então, a gente valoriza, quem trabalha com cuidado paliativo, valoriza muito a autonomia do paciente. E o paciente não é uma pessoa que precisa seguir uma ordem, é uma pessoa que precisa passar para mim quais são os valores dela, para eu poder tentar atuar da melhor maneira possível em cima disso. Se adequar à necessidade da pessoa, né? E é nessa hora que não tem regra. É nessa hora que não tem regra, porque quando você vai limitar algum tratamento, você pode perceber que a intubação vai ser demais para aquele paciente. E você vai abordar a família e vai ver o que eles entendem da intubação, quais são as expectativas da intubação. Porque se eu percebo que a intubação vai ser só um procedimento para manter a vida e não vai reverter o processo já instalado, e isso tecnicamente é possível analisar, né? Aí eu preciso apresentar para a família que não é uma medida interessante. Sim. E aí é construído isso, não é também de uma conversa que vai se resolver, né? Sim. Interessante. Mais uma pergunta que a gente conseguiu contemplar bastante informação. Vou para essa aqui, que acaba sendo até um link que a gente estava falando. Como é a medida de conforto para o paciente que já tem uma proposta, né? E ele está apresentando a dispneia, né? Falta de ar. Como que a gente maneja isso? E
uma pergunta que foi junto, se a intubação ela é válida nesse momento. Tá. Então, vou pegar assim uma palavra interessante dessa pergunta, que é conforto. A gente tem uma tendência a falar assim, estou vendo que o paciente está confortável, estou vendo que o paciente está desconfortável. Mas sob a ótica de quem? Quando você vê o paciente taquipneico e você está inconsciente, não está falando com você, se você fala que ele está desconfortável, é a sua leitura do desconforto, não a dele. Certamente você e as pessoas que estão assistindo, os médicos, sabem que tem pacientes taquipneicos que não se queixam de dispneia. É ou não é? Sim. Muito, então, muito frequente. A gente precisa primeiro entender o conforto é de quem? É o paciente. Então, conforto é toda medida que alivie ou previna um sofrimento. O sofrimento é muito individual. Não sou eu que vou dizer que o seu doente está sofrendo ou não. É claro que existem sinais que fazem a gente pensar se o paciente está sofrendo ou não. A gente vai ver a frequência cardíaca, vai ver a pressão arterial, dependendo... Os parâmetros mais objetivos para a gente ver se... vai ver expressão, claro, e é muito interessante paciente que não se comunica, a gente consegue ver pela atitude corporal, se ele tem algum desconforto, ele está inquieto no leito, está com a testa franzida, existem muitas, sudoreico também. Né? Sinais indiretos de dor, propriamente dito. Isso, exatamente, mas não só dor, qualquer outro desconforto, pode ser um bexigoma, né? Um fecaloma, e são coisas corriqueiras que a gente não para e não pergunta, não palpa ali o abdômen para saber se tem globos vesical, é tão simples, né? Sim, gera tanto desconforto, né? Para quem está assistindo, se você ficar 2 horas sem ir no banheiro com vontade, você sofre, imagina um dia, 24 horas, então deve ser incapacitante, né? E é uma avaliação do exame físico. Exatamente, então tomar muito cuidado quando usar essa expressão conforto, sabe? Isso, já que o tema, a gente está falando de cuidado paliativo, você, em alguns pacientes que certamente em hospitais estão passando visita, vai lá e coloca na evolução assim, segue em medidas de conforto, segue em cuidados paliativos. Escreveu, mas não falou nada. Que medidas de conforto são essas? Que cuidados paliativos são esses? Foram realizadas medidas para alívio de dispneia. Quais foram? Dispneia a gente pode usar desde abrir a janela, para respirar um o ambiente arejado, claro que dependendo do lugar no hospital você não vai conseguir fazer isso, mas você pode ligar um próprio ventilador, existem ventiladores portáteis, isso que encontra até em camelô. Sim. Que ajuda, e tem literatura inclusive mostrando o benefício do ar circulando na face para alívio de dispneia, o famoso abanar, né? Tem justificativa científica para isso. Então, abanar, o ar circulando na face, ambiente arejado, menos pessoas sufocando ali o paciente, são medidas não farmacológicas interessantes. Vai ver se tem secreção, se tiver secreção, existem medidas farmacológicas e não farmacológicas para diminuir a secreção. Quando a gente hidrata demais, a gente aumenta a secreção, aumenta a broncorreia. Então, aumentando a broncorreia, ele vai ter mais falta de ar. Certo. Então, contempla, tanto farmacologicamente nessa situação, reduzindo a ingesta de volume, até um diurético, se fosse o caso, correto ou não? Sim. Eu acho muito interessante fazer o diurético, principalmente no final da vida, quando você tem a dispneia, pode ter algum grau de congestão no exame físico importante, né? Sem dúvida alguma. O paciente que está mais para seco, ele tem um final de vida mais confortável, com menos sofrimento. Certo. Uma maneira interessante, né? Em relação... Eu esqueci de falar da morfina, claro, né? Porque acabei deixando ela por último de propósito, porque existe uma tendência a pensar que morfina trata tudo, né? Morfina trata dor, trata dispneia, trata coceira, trata tudo. E chega no final da vida, a equipe fica doida, sem saber o que fazer, tasca morfina em dose alta, em dripping progressivo. E isso é completamente inadequado pela ótica do cuidado paliativo. A gente usa morfina de forma muito cuidadosa,
muito cuidadosa, com doses baixas e tituladas, conforme a necessidade do paciente. Só para você ter uma ideia, o manejo da dispneia costuma ser eficaz com morfina 10 mg dia, que é uma ampola por dia. O drip de morfina tem 10 ampolas. É mais sedação do que propriamente... O drip de morfina seda, e morfina não é para sedar. Se a gente tem um interesse em sedar o paciente, a gente vai sedar com sedativo. E a droga de escolha é o midazolam. Falou de parte farmacológica, até aproveitando uma pergunta daqui, o Aldol é uma medicação que tem no SUS, tem em particular, e eu vejo muito literatura sobre ela. Você gosta? Você também vê de uma forma boa o cuidado paliativo? Acho muito importante o haloperidol, e é uma droga que não trata só a agitação, a alucinação, mas trata também a êmese. Então é uma droga interessante como antiemético para obstrução intestinal. Bom, que acabaria tendo os benefícios, por exemplo, comparando a morfina, não seria, não atrapalharia o trânsito, né? Muitas vezes a morfina pode fazer um fecaloma, pode deixar uma atividade intestinal pior. Certo? Mas se você usa a morfina assim, numa dose adequada para o paciente, é muito fácil de você prevenir e manejar os efeitos adversos dela. Certo. Sabe? É claro que tem alguns perfis de pacientes que são mais desafiadores para o uso dela, especialmente os muito idosos, que têm uma massa muscular muito reduzida. Esses pacientes, ou uma disfunção renal, eles intoxicam e tem mais efeito colateral pela morfina. Então a gente precisa até pensar em mudar a estratégia, porque não é só a morfina como opioide, né? Hoje em dia já chegou no nosso mercado brasileiro a buprenorfina, que é transdérmica. Então chegou também a metadona, que é uma droga muito antiga e que é muito interessante também. Ia acabar colocando em situações específicas, né? Pacientes. Aí você vai individualizando, né? Uma pergunta que eu acabei não respondendo, que foi a intubação, né? Isso eu ouço muito. Então o paciente está com falta de ar, é uma dispneia terminal por conta do câncer metastático no pulmão, esse paciente está morrendo. E aí vamos intubar para dar conforto. Isso não existe no contexto do cuidado paliativo, sabe? O que é intubação? A intubação é um procedimento, né? É um procedimento para manter a vida artificialmente. A gente faz esse procedimento para manter a vida artificialmente no intuito de resgatar essa vida. Certo. Uma vida que está no final, está se perdendo. Não tem coerência, né? Não tem coerência. Então isso não é uma medida do cuidado paliativo. Agora, uma vez entubado o paciente, se não tiver condições de ser extubado, que é possível, a extubação paliativa é possível, aí a gente pode manejar esse paciente para que ele fique com o mínimo de sofrimento possível. Aproveitando essa própria resposta, né? Com a pergunta que a gente tem em relação à paliação fora do Brasil, se é diferente ou não, e aproveitar para perguntar em relação à extubação, se tem algum país que tem isso mais direcionado, mais usado. Porque no Brasil é uma coisa, é tão difícil no dia a dia a extubação paliativa, né? Que eu vejo que os próprios médicos eles ficam desconfortáveis com a situação, eles não estão acostumados em geral. O que você acha? Tá. Então, a resolução 1805 de 2006 que eu citei no início da entrevista, eu vou convidar as pessoas que estão assistindo a fazer leitura dessa resolução. Ela tem validade hoje e por tudo que ela passou, ela tem uma validação muito forte para a gente, que tem inclusive uma força de lei, sabe? E ela diz que é permitido ao médico limitar ou suspender um tratamento de manutenção artificial da vida em situações de doença em fase terminal e irreversíveis. Então, nessa hora, é permitido a nós médicos não intubar ou extubar, num contexto de final de vida, de irreversibilidade por doença grave. Então, é possível não intubar e é possível extubar na condição paliativa.
O que é extubação paliativa? A gente sabe que vai extubar sem a expectativa desse indivíduo se sustentar. E aí, naturalmente, ele vai evoluir para o final da vida se ele não tiver condições de sustentar. Mas eu já fiz extubação paliativa e o paciente foi para casa. Interessante, né? Pois é. Então, assim, a extubação paliativa é para quê? Entendendo que aquele procedimento já não faz mais sentido para o paciente. E eu vou permitir que mais naturalmente ele responda. E ele muitas vezes surpreende a gente. Em relação a esse próprio cenário, você diria que tem também uma preparação para tentar fazer com que esse paciente, até com a própria extubação, ele se permita melhorar? Digo, por exemplo, como eu falei agora há pouco, com diurético, para tentar deixar ele mais enxuto. Sim. Não, mas então, a gente não simplesmente tira o tubo, né? Existe um protocolo de extubação paliativa. Então, uma literatura, que é capítulo de manual, de livro de cuidado paliativo, a extubação paliativa não é simplesmente tirar o tubo ou desligar. Isso é bom até para poder, né? Sim. Ensinar para... Sem dúvida, você primeiro pode também avaliar, estando entubado no respirador, você vai colocar em baixos parâmetros para ver como, em PSV, tira do PCV para ver como é que ele vai ficar. Aparentemente, em baixos parâmetros, vai ficar muito desconfortável até para você se preparar para esse momento. Certo. Ajusta sedativo, ajusta opioide, faz diurético. Essa paciente, inclusive, que saiu, eu fiz muito diurético antes, muito diurético. Bom. E algumas medidas também para broncorreia, né? Porque a própria broncorreia é o que acaba levando o paciente para o final da vida, porque a gente faz hipóxia acumulando a secreção. Certo. Isso tudo é importante passar, até porque... Dieta também, nessa hora, o paciente está fazendo dieta interal, dependendo, você tem que ter o cuidado de parar a dieta. Então, são vários detalhes que você tem que estar atento e não simplesmente tirar o tubo. Eu acho importante a gente comentar, né? Até para as pessoas saberem que não é um simples ato, não é uma coisa pontual, e sim uma preparação para uma meta, né? Que seria tanto o conforto do paciente, seja qual situação for, né? Pensando no final de vida. Sim. Ainda nessa pergunta, em relação aos outros países, tem algum país que usa, mas tem isso mais bem adaptado, mais usado? O país hoje que tem a melhor qualidade de se morrer, isso é estudado, inclusive tiveram 2 estudos que avaliaram a qualidade de morte, né, em diferentes países. O primeiro estudou 40 países, o segundo já estudou 80. O nosso país está numa situação bem desconfortável, mas o primeiro sempre foi lá o Reino Unido. Então, a base, a história do cuidado paliativo moderno, que é o movimento de hospice, que a gente chama, surgiu na Inglaterra. Então, os principais hospices e cultura do cuidado paliativo é muito mais consistente lá. Mas a gente tem outros países que funcionam super bem, e continentes também, a própria Austrália, os Estados Unidos também lidam muito bem com isso. Nossos primos aqui, a Argentina também é uma grande referência. Em Buenos Aires existem pessoas que foram professores dos pioneiros aqui do cuidado paliativo aqui no Brasil. Então, nós estamos ainda crescendo, ainda é muito recente a discussão. A Academia Nacional de Cuidado Paliativo, a diretoria nacional, ela surgiu em 2005. Então não tem tanto tempo assim. Pouco tempo, né? Mas desse tempo para cá, muita coisa já aconteceu de positivo, já avançamos muito. Inclusive, um esboço de política pública aconteceu. Isso é importante, né? Sim. Chegar em todos, né? Isso é uma das coisas mais interessantes. E como eu sei que você acaba também participando, parabéns, né? A gente precisa de pessoas que gostam e fazem disso o trabalho, né? Pra gente poder aprender e usar no dia a dia. Isso é muito, muito interessante. E chegando ao ponto de uma política pública, isso é o ideal, né? Que teria possibilidade de acesso a mais pessoas, né? E conhecimento.
Infelizmente a gente ainda está muito longe assim, de ter serviços bem estruturados, para que todos os hospitais também tenham representantes, para que possam pelo menos ser chamados para poder dar pareceres. Infelizmente a gente ainda está longe disso, por isso que eu entendo ainda que o mais importante é a informação e a formação, né? A informação como você está fazendo aqui agora e a formação levando para a graduação, levando para as residências, é fundamental. Lá no Procardíaco mesmo, estou muito feliz de poder agora ter introduzido algumas aulas de cuidado paliativo para os residentes de cardiologia. Legal. Você comentou, isso vai ser muito, muito produtivo, né? Para a própria formação, né? Lá os residentes já fizeram clínica, já têm certa experiência, acaba que eles vão conseguir até adequar melhor, né, no dia a dia deles, talvez. E a gente fica com a sensação, mas o cardiologista vai querer saber de cuidado paliativo, Sim. O cara está treinando para poder fazer, o cara é expert em ACLS, ele vai querer estudar cuidado paliativo e eles estão adorando, assim, porque eles se deparam o tempo todo com situações como essa, né? É treinado no ACLS, mas não é todo paciente que vai se beneficiar da ressuscitação. Sim. Então, é muito importante saber a hora de parar. E a hora de parar não é tão fácil assim, mas existem muitos caminhos que nos fazem chegar até essas decisões. Bom, para todo mundo que está assistindo, a página, de certa forma, é mais focada em cardio, né? Então, tem muita gente que gosta de cardiologia, está assistindo a gente. Aprenda cuidado paliativo para o seu paciente. A gente acaba tendo que individualizar cada situação e veja a necessidade do seu paciente, né? Se ele merece o ACLS ou não, né? Até isso é essencial. Perfeito. Aí continuando em relação a perguntas mesmo, né? Como abordar a família? E se a família precisa concordar, né? Acabei juntando essas duas perguntas. Sim, não, é preciso ter, acima de tudo, que os desejos do paciente estejam sendo respeitados. Se isso estiver documentado, isso foi um ponto que não surgiu aqui, mas essa pergunta encaixa bem, a chamada diretiva antecipada de vontade, que é muito conhecida como testamento vital. O testamento vital é um documento que registra os desejos do paciente e ele pode ser utilizado quando ele perde a consciência. Perdeu a consciência, está registrado o que ele quer ou não, o que ele aceita fazer. Por exemplo, no caso de eu desenvolver uma demência, qualquer tipo de demência, e que por essa demência eu deixe de se alimentar, de engolir, né? Tenha dificuldade de deglutir. Eu me recuso a fazer uma sonda nasointeral ou uma gastrostomia, desde que esteja seguro de que essa dificuldade de deglutir seja relacionada pela demência. Uma demência em fase terminal, a disfagia faz parte da fase terminal da demência. Agora, se eu tenho uma demência em fase inicial e eu faço uma disfagia, pode ser de repente até medicamento. Sim. Boca seca. Né? Por isso tem que ser avaliado, né, para ver o que foi a causa dessa disfagia. Esse documento, né, eu ia falar protocolo, foi até usado errado. O documento no Brasil, isso é uma coisa válida? A gente já tem, isso acontece? A gente não tem nenhuma legislação para esse documento, mas a gente tem algumas recomendações de juristas e advogados que militam nessa área para que possa fazer um documento lavrado em cartório. Então, todo documento que seja lavrado em cartório tem um peso maior. Na lei, né? Isso aí. Então, com isso, isso valida mais os valores ali e os desejos do paciente. Se ele não fez isso, aí que está, né? A situação mais comum ainda que a gente pega é o paciente não ter feito. Então, o paciente chegou lá inconsciente, numa condição até de coma, que você não espera ele reverter a consciência, pelo menos tão cedo, e aí ele não tinha nada avisado, nada registrado, não tinha nenhum médico também que soubesse acompanhar esse paciente. Aí você precisa sim do consentimento do responsável legal. O que é o responsável legal? Se ele for casado, tem que ser a esposa ou acompanhante. Tá certo? Certo. Aí, sendo
primeiramente, o primeiro grau de parentesco seria a esposa, em segundo seria os filhos. Se por acaso tenha paciente talvez mais jovem, mãe e pai, acaba se colocando no lugar, mesma categoria dos filhos. Isso aí, mãe e pai. Seria de acima e abaixo, vamos dizer assim, né, na árvore genealógica. Foi muito legal você falar isso, porque até na pediatria, mesmo com crianças que ainda a autonomia é questionada na legislação, né, na Constituição brasileira, a autonomia tem, agora não estou me lembrando exatamente a idade que é validada, mas isso até crianças menores podem também e devem manifestar os seus desejos para que possa entrar numa discussão de valores, compartilhado com os pais, compartilhado com a equipe que acompanha. Então, cuidado paliativo ainda tem isso, não é só para adulto e para idoso, não. Também é para criança. Ouvir, né? Até para ter a conversa da família, né? Porque às vezes, muitas das vezes, por exemplo, quando a gente atende uma criança, a criança nem fala, né? Fica aquela cena. Para esse assunto de testamento vital, vou deixar aqui uma sugestão para quem estiver assistindo, que é o site testamentovital.com.br. É da Luciana Dadalto, uma grande amiga, advogada, que estuda muito essa temática, reconhecida aqui no Brasil e no mundo inteiro, grande estudiosa, tem inclusive um livro, vale a pena vocês conhecerem. Obrigado, esse também é um conteúdo que eu vou aproveitar. Ainda nesse tema, em relação ao documento, ao estudar, eu vi que nos Estados Unidos, Nova York, no município de Nova York, tem um documento. Seria um documento semelhante para toda pessoa que tem uma doença grave? Sim, assim, o contexto é o mesmo, né? Porque é um documento que eles chamam de POLST, P-O-L-S-T, são as ordens para os médicos em relação à sustentação artificial da vida. Certo. Isso é o próprio paciente que vai assinar, né? Ele que vai marcar lá, olha, eu aceito ir para o hospital, eu aceito ir para o CTI, eu aceito ser entubado, eu aceito fazer diálise. Então, sim, isso é um documento que, por exemplo, a emergência deles, a ambulância, já quando chega num sinal de parada cardíaca, eles já rapidamente já procuram esse documento para saber se vão reanimar ou não. Interessante. Mas eu acho que a gente ainda está muito longe de acontecer isso aqui. Sim. Só de ter pelo menos a conversa com o médico que acompanha, seja ele particular ou do SUS, o importante é conversar com o médico e estar registrado isso no prontuário. Isso já tem um grande valor. Pelo nosso Conselho de Medicina, existe uma resolução que fala o quanto é valioso a gente documentar no prontuário isso. Paciente com câncer terminal, metastático, câncer metastático, fora de possibilidade de tratamento específico, fora de linha de tratamento de quimioterapia, de radioterapia, evoluindo para fase mais grave da doença, ele manifesta o desejo de não ir para o CTI, manifesta o desejo de não ser entubado. Isso já é muito valioso, muito valioso. Interessante. Em relação a perguntas que foram enviadas acabar, eu ia pedir, Luiz, tem o celular para poder pegar as perguntas? Enquanto a gente vai pegando as perguntas de quem está vendo, uma pergunta que eu estava pensando em relação a tema específico, em relação à constipação no paciente. No paciente que está em fim de vida, você tem alguma terapêutica específica? Você busca alguma meta? Pensando no paciente que tem um fracaloma, por exemplo. Tem 2 pacientes agora que eu estou acompanhando internados que estão nessa fase, exatamente nessa fase. Um que está a poucas horas assim, de morrer, está bem no processo ativo de morte, e até isso a gente consegue identificar. As últimas 72 e 48 horas, existem sinais clínicos que vão nos dizendo isso, né? Se a gente estiver treinado e sensível para olhar para o corpo do doente e para a dinâmica. E eu me preocupo, acima de tudo, com o esvaziamento da bexiga. Certo. Se ele tem fezes para sair, estão realmente ressecadas.
se tem secreção acumulando aqui nessa região de VS superior, porque começa a fazer um ronco chamado sororoca, existe até um termo específico, que é o ronco do processo de morrer, que é o acúmulo de secreção e a queda de língua pela hipotonia, né? A hipotonia é um dos sinais também desse processo ativo de morte. Quando você começa a acumular essa secreção, começa a fazer um som que assusta quem está do lado, né? E acha que é um desconforto. Então, existem medidas, por exemplo, como a escopolamina, se você consegue fazer injetável, ou se tem sonda para fazer, ajuda a diminuir. Sabe? Não exagerar na hidratação, tirar dispositivos que não vão trazer benefício nenhum, como oximetria, gliceria capilar, ficar furando o dedo para ver glicose, não faz sentido algum se o doente está no final da vida. Para que você quer saber se ele está hipoglicêmico? Ele está morrendo, né? O estado, todo paciente em final de vida, ele morre em delírio. E o delírio melhor para se morrer é o hipoativo, que vai apagando. E nisso que ele vai apagando, ele vai se desligando completamente do meio, não vai percebendo mais nada. Então, assim, é um momento bastante rico e interessante, que às vezes a gente não precisa fazer nada. Certo. Só o suporte que já está sendo feito, né? Continuar aí. Não, e às vezes quando o paciente não está internado, quando o paciente morre em casa, né? Já aconteceu de eu cuidar de uma senhora com câncer terminal, que ela tinha muita propriedade da vida dela, ela sabia que ela estava morrendo, ela se despediu de todo mundo, morreu na casa da irmã, ficou até arrepiado de lembrar, morreu na casa da irmã, num leito até hospitalar, né, que facilitava o cuidado. Quem cuidava dela, inclusive, era a própria família, era irmã, sobrinha, todo mundo ali, não tinha cuidador contratado, não, era a própria família que cuidava, ela se sentia amparada, e ela morreu fazendo só gotas, medicamentos sublinguais, não tinha nada injetado, nada. Morreu naturalmente. Foi muito assim, quando a gente permite esses acontecimentos, assim, sem sofrimento, né? Sem o sofrimento evidente, pelo menos, sem expressões de dor, de faces tranquila. É um privilégio, né? Não tenha dúvida. Isso é um privilégio. Eu acho que quando tem uma das perguntas que eu fiz no próprio post, seria o que normalmente a pessoa quando pergunta, né, o que você queria para você? Normalmente a pessoa queria que fosse assim, algo semelhante, seja rápido, seja um pouco mais prolongado, né? Mas quando se depara com o próximo, às vezes pensa diferente, né? Eu não tenho dúvida, sabe, Guilherme, que o que assusta a morte é o sofrimento e a perda, né, de quem a gente ama, de quem a gente gosta, de quem a gente ama. Então, isso que mexe com a gente. Então, ter o medo, sentir a falta, então que a gente possa viver plenamente, né, para isso não doer tanto. E como é que a gente vai escolher também esse final da vida? A gente não consegue escolher isso, mas a gente pode escolher como ser tratado. Certo, e aí o caminho inicial é conversar com o médico, é registrar em documento